Vamos lá, pessoal, no sofá da minha casa, aqui na tranquilidade, eu quero trocar ideia com vocês sobre a sua identidade. Você sabe realmente qual é a sua identidade e qual é o seu propósito? Vamos lá. Algumas pessoas acreditam que vieram do macaco, né? Outras acreditam que vieram de Deus, que são criações, que são a criação de Deus, são filhos de Deus. E qual deles está certo? Vou repetir sempre isso para vocês. A verdade é aquilo que você decide acreditar. Só que assim, para acreditar que você é filho do macaco, você vai precisar de muita fé. Muita fé. Porque assim, como que alguém vai falar sendo que o macaco não fala? Então são coisas que a gente tem que pensar, lógico, milhões de indagações, muita coisa que o povo fala, né? Muita coisa que a ciência gosta de colocar, mas assim, o que eu acredito é que é mais fácil a gente ter fé que a gente é filho de alguém, que a gente foi criado por alguém, né? A nossa família mostra isso, mostra a representação de Deus nas nossas vidas. Então, quando a gente vai falar aí de Deus, de identidade, a gente tem que lembrar que a ciência ela tenta nos afastar o máximo possível de Deus. Andrei, como assim? Vocês já perceberam que antes a Terra tinha alguns mil anos, depois a Terra passou a ter milhões de anos e depois aumentou para mais milhões e assim toda vez ela vai aumentando? Ela sempre vai ficando longe da idade, né? Para que você não tenha a identidade do seu Criador, daquele que te criou e te formou. Então, toda vez que a gente fala sobre identidade, criação, eu gosto de falar sobre Deus, né? Sobre como nós fomos criados. Deus, ele tem um projeto. E essa é a primeira camada, o projeto. Deus já falou quem você é, pronto e acabou. Ele já falou quem você é, ele já deu certeza de quem você é, ele já te criou. Às vezes eu me pergunto assim, por que a gente foi feito somente no sexto dia e não no primeiro dia, né? Vou falar um negócio, não fica chateado comigo. É que Deus não queria a sua opinião quando ele foi te formar, tá? Porque se ele tivesse feito você no primeiro dia, você ia estar dando opiniões, e muitas opiniões sobre, o sol tá muito quente. Pra que tudo isso de água? Aquela árvore eu não gostei. Aquele bicho lá ficou esquisito. Então todos nós teríamos algo para criticar, algo para falar. E Deus não quer saber da sua opinião. Ele já deu a certeza de quem você é. E tá lá em Gênesis 1:26, quando ele fala assim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. E governe ele sobre os peixes do mar, sobre os animais na terra, sobre os animais no céu. Ele deu o governo para todos nós. E ainda deu uma dica ainda. Para a gente pisar na serpente. Né? Então, vamos lá. A primeira parte da nossa identidade está no projeto. Então, Deus já falou quem nós somos e o que nós temos que fazer. Ele já deu a dica. Ele já deu a identidade e o nosso propósito. Você vai ter que ler pelo menos aí umas 10 mil vezes, com muita atenção, com muito carinho, Gênesis 1:26, ok? Então, primeira tarefa, leia Gênesis 1:26. A segunda parte da nossa identidade é a autoimagem. A autoimagem, ela funciona assim, Foi o que os nossos pais, padres ou pastores ou professores falaram que a gente é. Então, se o seu pai e a sua mãe falou algo sobre você, você acredita. É sempre assim. Se a sua mãe hoje chegasse e falasse assim, filho, filha, eu sonhei que você morreu com um raio na rua número 10. Você não sai de casa com medo de que isso aconteça, né? Porque tem algumas coisas também que validam isso. As pessoas falam assim, praga de mãe pega, o que a mãe fala é pro seu bem, né? Entenderam? Então, a gente acredita nisso, acredita neles, porque eles não têm trava na nossa mente. Eles podem falar o que eles quiserem até ali, dos 7 até os 12 anos, mais ou menos. Tudo que a gente fala, nós pais, né? Tudo que a gente fala
tem um peso muito grande na vida dos nossos filhos. E tudo aquilo que os nossos pais nos falaram tem um peso muito grande na nossa vida. Então, essa autoimagem, ela é definida pelo aquilo que as pessoas falaram da gente. Então, se a tua mãe falou que você é preguiçoso, você acredita nela. Se ela falou que você não vai para frente, não vai ter uma vida decente, você acredita nela e você automaticamente, às vezes sem até lembrar que isso aconteceu, você vai estar bloqueado nesse sentido, tá? Ou da criatividade, ou do não merecimento. Nossa, eu vou explicar isso para vocês sobre as travas, os bloqueios que nos impedem de prosperar ou de enxergar algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Parte 2, autoimagem. Parte 3, autoconhecimento. Nessa parte, eu costumo usar o exemplo que eu até falei na abertura, do Lesh Lehá. Andrei, o que é Lesh Lehá? É uma palavra em hebraico para saia para ti mesmo, saia para dentro de você. Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, no caso Abrão, né? Ó, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Quando ele fala isso para Abraão, ele está falando assim, ó, sai do lugar onde você está. Vamos supor, seria hoje como se Abraão morasse nos Estados Unidos e fosse mandado para o subúrbio do Iraque. Você acha que se Deus chegasse nele e falasse assim, ó, você está numa terra muito legal, você tem muita coisa, você carrega a minha bênção, mas você vai lá para o Iraque. Você acha mesmo que Abraão não teria medo? Sabe? Ele iria, eu acho que ele obedeceria, porque ele entregou Isaac para Deus, que era o único filho dele. Mas pensando assim, você acha mesmo que Abraão não temeria de ir? Então, pessoal, é que Abraão teria vários motivos para não ir. Então, quando ele decide ir, ele simplesmente só tinha a ordem de ir. Mas esse ir era ir para dentro dele, ele tinha que se autoconhecer, saber quais eram suas limitações, quais eram os seus pontos positivos. Então esse Lesh Lehá é saia para dentro de ti, conheça a ti mesmo. Então quando você começa a conhecer a si mesmo, e é por isso que eu gosto de falar sobre as travas, os bloqueios que nos impedem de prosperar, é um autoconhecimento. Esse autoconhecimento vai fazer com que você comece a analisar aquilo que você é, né? E comece a ver quais são as suas dificuldades, quais são as facilidades que você tem. E isso começa a te destravar. Então, o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento. Essas 3 camadas deveriam ter a mesma altura. Só que elas não têm, porque ou uma está a mais ou uma está a menos, e você tem que saber balancear isso, tá bom? Camada 4, QI. Camada 5, QE. E camada 6, QS. QI é o seu consciente intelectual. É a sua inteligência. A inteligência que a gente carrega geralmente vem da nossa mãe, tá? A maior parte vem da nossa mãe. Então, essa consciência de inteligência, né? Essa nossa parte da nossa inteligência, a gente tem que trabalhar muito bem. A gente tem que trabalhar a nossa inteligência, tá bom? Aprender várias coisas. Não adianta você ser uma única coisa. Eu sou personal trainer. Isso não é ser, tá? Isso é somente uma função. As pessoas confundem função com ser. As pessoas falam, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou apóstolo, eu sou padre, eu sou discípulo, eu sou... Sabe, isso não é ser alguém. Isso é ter uma função. Isso é estar em uma função, tá bom? Então, ser alguém é ser aquilo que você foi chamado para ser, que é ser imagem e semelhança do Criador, tá? Então, QI, consciente intelectual, QE, consciente emocional. Essa é uma parte que a gente tem que aprender a entender e integrar com a inteligência emocional, tá? Porque assim, quando a gente toma alguma atitude, exemplo, alguém te fecha no trânsito, você pode ter inúmeras reações. Se a pessoa estiver errada, você xinga. Se você estiver errado, você pode pedir desculpa ou ignorar. Mas o que eu falo da inteligência emocional é você trabalhar isso. Você entender que a sua inteligência emocional, com relação ao que você sente,
ela é muito pesada na nossa vida, tá? Então, a nossa inteligência emocional, ou o nosso emocional, ele vai fazer total diferença nas atitudes que a gente vai tomar. Existe o sentimento, tá? Que as pessoas confundem. O sentimento com a emoção. O sentimento é como você recebeu uma coisa. Exemplo, alguém te xingou. Você recebeu aquilo. A emoção é como você responde sobre isso. Se você responder xingando, automaticamente você está no mesmo nível daquela pessoa. Uma pessoa que tenta te irritar e consegue, você se colocou por baixo dela. Ela tem controle sobre você. Só que a partir do momento que você consegue entender que você não precisa estar sob o controle de outra pessoa, você precisa perdoar. Você precisa perdoar. As pessoas que a gente tem que perdoar são as pessoas que nos fazem mal e que a gente não conhece. Essas pessoas são merecedoras, que merecem o perdão, tá? Essas pessoas não merecem o nosso perdão. E é para elas que nós temos que dar o nosso perdão. É elas que têm que ter o nosso perdão. As pessoas que a gente ama é muito fácil. A gente perdoar, a gente amar é muito fácil. Tá bom? Então, o nosso emocional tem que ser trabalhado da seguinte forma. Tudo aquilo que você consegue resolver, tudo aquilo que está nas suas mãos, faça. Se não está nas suas mãos e você não consegue, exemplo, uma pessoa que você não gosta. Acontece de você não gostar de alguém, tá? Mas isso não quer dizer que você vai precisar tratar mal ela, tá? Ou que as pessoas te tratando mal quer dizer que as pessoas não gostem de você. Pode ser que ela não esteja num bom dia, pode ser que ela não esteja bem. Então, toda vez você precisa analisar quais são os prós e os contras, qual é o retorno disso para a sua vida. Você está usando o seu emocional a seu favor. O QS? O QS nada mais é do consciente espiritual. Tá em S porque é em inglês, tá bom? Então, o nosso consciente espiritual, ele é trabalhado e forjado todos os dias. Ele é igual ao nosso corpo. O nosso corpo, ele trabalha contra a nossa alma e contra o nosso espírito, tá bom? Então, o nosso corpo, se ele estiver governando a sua vida, você está gordo, cheio de bloqueio, sem dinheiro na carteira. Eu sei que não é fácil falar isso para vocês, porque eu sofri com isso, tá bom? Então, sem dinheiro na carteira, e muito provavelmente a sua vida com Deus quase nem existe. Você pouco lê a Bíblia. Ah, mas a Bíblia é um livro de religião. Não é um livro sobre religião, tá bom? É um livro que nos dá ideias multimilenares daquilo que já aconteceu para que a gente possa aplicar na nossa vida e ter uma vida diferente, tá bom? E ser uma pessoa diferente. Então, o nosso consciente espiritual, ele só vai ser ativado quando? Tá? Eu vou passar isso como tarefa também para vocês. Quando você mentalizar o seu dia e fazer a conexão diretamente com a fonte. A fonte é Deus. A fonte de tudo é Deus. Toda vez que você limpar o seu coração de manhã, toda vez que você se conectar com Deus, trocar ideia com Ele, vivenciar alguns momentos com Ele, e eu vou mostrar para vocês como que faz isso, você vai poder ter a real certeza de que Deus é com você, tá bom? A gente vai conversar muito sobre isso. Então são 6 camadas. A 7ª é o transbordo. Andrei, o que é o transbordo? Quando você consegue alinhar todas as camadas que a gente tem na nossa identidade, a gente transborda isso, porque a gente se sente amado e a gente quer transferir isso para outras pessoas também. A gente quer fazer com que as pessoas sintam isso. Então, a gente tem que entender. A gente tem que sair para dentro da gente mesmo, entender como a gente funciona. A gente tem que desbloquear tudo isso. E a gente tem que fazer aos poucos. Né? Tem como desbloquear tudo de uma vez? Tem, mas aí você iria pirar. Tá bom? Então, anote as 7 camadas da identidade. Né? As 7 partes da nossa identidade. Que é o projeto, a autoimagem, o autoconhecimento, QI, QE e QS e o transbordo, tá? Então são 7 camadas da nossa identidade. A gente vai trabalhar elas pouco a pouco para que a gente possa estar entendendo e desbloqueando a nossa vida para que a gente possa prosperar, tá bom? Fica essa aula aí e bora lá. Calma, assiste essa aula umas 2 vezes, 3 vezes, assiste essa pílula que eu tô dando para vocês,
para que você possa cair para dentro de si e entender, tá? Eu vou deixar as tarefas em PDF aqui para você anotar e fazer, tá bom? Bora lá!